Fala, galera esperta, tudo bem? Um beijo no coração de vocês, professor Saulinho na área, na pegada do Enem Power, tudo bem com você? Tudo tranquilo, né? Vamos aí, continuando nosso processo de ensino e de aprendizagem. Baixou o material? Baixa o material, tá aqui embaixo, tá bom? Professor, posso imprimir? Faça o que você quiser, eu prefiro que fique em PDF, assim nós minimizamos, né, esse impacto ambiental, matamos menos as árvores, né? Então tá aqui o material, pode pegar o material esperto, tem 3 questõezinhas lá, muito interessante, atual do tema de hoje, tá bom? Nessa pegada do Enem Power, nós estamos falando de clima, né, de climatologia. Hoje eu vou falar um pouco de fenômenos climáticos. Ah, é? Você sabe o que é fenômeno? Não? Não sabe? Roda a vinheta! Galera, fenômeno climático, tudo bem? Para nós falarmos de fenômenos climáticos, nós temos que entender o que é fenômeno e o que é clima, tá? Fenômeno climático. Professor, fenômeno é algo esporádico? Professor, fenômeno é algo surpreendente, é um fenômeno. O que vem a ser fenômeno? Fenômeno é tudo aquilo que a gente pode observar na natureza e descrever cientificamente. Isso aí a gente pode observar e descrever cientificamente fenômenos. E no clima, o que é clima, professor? Clima atmosférico, né? Nós já sabemos, já aprendemos isso sobre as massas de ar, de alta pressão e baixa pressão, da umidade, da massa seca, da massa úmida. Falamos um pouco disso, né? Falamos da célula de Ferrel, da de Hadley, né, que faz a circulação geral da atmosfera. E agora nós vamos falar um pouquinho de fenômenos climáticos. Eu detalhei um pouquinho esses fenômenos climáticos. Eu detalhei em fenômenos climáticos atmosféricos para nós falarmos um pouco e falei de um que muita gente esquece, porque muita gente pensa que fenômeno climático é só aquilo que é muito exagerado. Como assim, professor? Ou esporádico. Ah, professor, um ciclone, um tornado, um furacão, são fenômenos climáticos, são sim. Mas aqui, chuva também é um fenômeno climático. E a galera esquece de estudar chuvas. E existem 3 tipos de chuvas e costumam cair nos vestibulares. Costumam cair, tá bom, galera? Então nós vamos entender um pouquinho desses fenômenos climáticos que está no nosso dia a dia. Porque é a mudança de massa de ar. Toda chuva, toda forma de precipitação em chuva é um fenômeno climático que tem alternância de massas de ar. Todos. Professor, a neve também, não é? Também. A geada também, não é? Também. O granizo também. Mas a chuva, ela também é um fenômeno e ele é mais comum. E isso, na prova, vai aparecer climograma, vai aparecer as colunas, e as colunas são relacionadas ao índice pluviométrico. Então, a chuva, ou a escassez, a falta de chuva, é muito importante para o nosso dia a dia. Beleza? Diante disso, vamos lá, baixou aí, está fazendo, está estudando. Vamos lá, 3 tipos de chuvas. Eu desenhei aqui uma chuva chamada de chuva frontal. O que é essa chuva frontal, galera? Quando eu tenho uma massa quente e uma massa fria. Massa de ar, volume, tá? Lembra disso? Ah, lembrei, professor. Massa e volume, isso. Um volume de massa de ar quente quando encontra um volume de massa de ar frio, também chamado de chuvas de frente fria. Quando você liga a TV e a previsão do tempo, uma probabilidade, uma previsão daquele momento, porque tempo é o momento, lembra? Tempo é o momento de ter chuva ou não. A moça ou o rapaz da previsão do tempo vai falar uma chuva de frente fria ou uma nova frente fria se aproxima. Galera, essas frentes, chuvas de frente fria, são chamadas de chuvas frontais, quando uma massa de ar quente encontra uma massa de ar frio. Certo, professor? Começa a precipitar. Ah, professor, quando elas encontram, precipita chuva. Que tipo que é essa chuva? Essas chuvas frontais, elas geralmente são chuvas longas, de longa duração. Essas chuvas de longa duração são lentas, tranquilas, serenas,
Entendi. Não tem muita intensidade não, tá? Ela vai devagar, devagar, ao longo do tempo. É aquela chuva que encharca o solo, aquela chuva boa, o pessoal da agricultura, né? O pessoal que gosta de falar, essa chuva aí, nossa senhora, gerou muito barro. Ou essa chuva aí restaurou os nossos lençóis freáticos, as nossas minas. São as chuvas frontais, as responsáveis por abastecer o nosso lençol freático, porque ela é lenta, tranquila e vai caindo de mansinho. Ah, que legal, hein? Não vai errar, hein? Chuva frontal é o encontro das massas, certo, professor? De longa duração a precipitação e de baixa intensidade. Chuva frontal. Olha o desenho, que legal, que esperto, tranquilaço aí. Aqui no centro, nós temos o que nós chamamos de chuva convectiva. Isso, também chamado de chuva de verão. Olha que interessante. Nessa chuva convectiva aqui, nós temos alternância de massa de ar, olha que interessante, na vertical, certo? A massa de ar quente, nós já aprendemos, ela é mais leve, né, menos densa, ela sobe. Ao subir, quem vai ocupar o seu lugar? A massa de ar frio. Na realidade, a massa de ar frio que empurra ela, né, porque ela é mais pesada. Esse tipo de chuva acontece muito na mudança do dia para a noite, principalmente em regiões tropicais, onde a temperatura é altíssima. Ah, professor, também chamado de chuva de verão? Também. Anota aí, anotou? Também chamado de chuva de verão, a chuva convectiva. É, galera, essa chuva, diferente da frontal, que é longa, essa chuva é rápida. Chove demais, muito rápido. E de muita intensidade. Nossa Senhora, chove muito, muita intensidade. Meu Deus, ela é curta, porque ela é rápida, muita intensidade e ela é localizada. Localizada. Anotou as características? Não? Pega a caneta, galera. Pega a caneta aí. A professora vai anotar na parede da memória. Então vai, pode anotar na parede da memória. Mas, ó, anote bem, não esqueça. Chuva frontal, devagar, lento, encharca o solo. Chuva convectiva, rápida, intensa, curta duração, localizada. É essa chuva, a chuva de verão, típica do nosso clima tropical, que vai causar os alagamentos. Ah, professor, os deslizamentos. É essa chuva. Ela é muito localizada, muito rápida e muito intensa. Não há cidade preparada para isso. Aliás, precisamos preparar as nossas cidades para esse tipo de chuva, né? Já que nós sabemos que ela vai acontecer, então nós temos que preparar. Preparar a parte da cidade para receber de forma rápida e intensa essa pancada de chuva. São chuvas torrenciais. Geralmente no finalzinho da tarde no verão. Professor, final da tarde no verão, tragédia, professor, tragédia. Infelizmente, nós estamos vivendo isso, né, no nosso país. Por isso que temos que planejar melhor. O professor está aqui ensinando que esse tipo de chuva é comum, é recorrente, é localizada, é intensa e é rápido. Ué, galera, então nós temos que resolver esse problema das inundações, nas enchentes nas cidades, né, principalmente os alagamentos, né? Professor, não lembro o que é enchente, o que é alagamento, o que é inundação. Pega aí no Dasclo. Pega aí, tem uma aula falando sobre isso. Professor Saulinho desvendou lá os 3 tipos, tá? Então, pegue lá no nosso material que você vai entender. Tá bom? 2 tipos de chuva. Professor, essas chuvas aqui, a convectiva, ela acontece mais nas cidades? E isso acontece também nas cidades e também nas florestas. Floresta é devido à evapotranspiração. Por exemplo, lá na região norte, né, do nosso país, na floresta amazônica, nós falamos que tem a chuva das 5, né, ou chuva das 6. Todo dia vai chover esse horário, quando muda as temperaturas. Ah, entendi, professor. Quando alterna as massas de ar. Entendi, professor. Tranquilinho aí? 1 e 2. Isso é fenômeno climático, professor. A chuva é fenômeno climático. E existem esses tipos de chuva, existem essas características e despenca nos vestibulares. O aluno tem que entender isso. Vamos para o terceiro tipo? Vamos. Terceiro tipo de chuva, a chuva orográfica. Professor, que desenho é esse? Aqui é o relevo, aqui uma serra. Ah, professor, aqui um plano, aqui uma serra. Entendi, professor. A massa de ar carregada, geralmente vinda do oceano,
tá? Realmente vindo do oceano, carregada, encontra uma barreira natural. Essa barreira natural pode ser montanha, que o Brasil não tem, mas temos serras. O Brasil tem serras. Pode ser a Serra do Mar, professor? Pode, Serra do Mar. Encontra a Serra do Mar. Essa massa começa a subir. Quando ela sobe, ela vai perdendo a sua temperatura. Ao perder a temperatura, ela vai esfriar e vai precipitar. Começa a chover. Chove. É o caso, por exemplo, de Ubatuba. Ah, professor, aquela região do norte, do litoral norte de São Paulo, do litoral sul do Rio de Janeiro. Ah, Serra do Mar, é verdade, professor. Nessa área que vai acontecer a chuva causada pelos ventos, então onde o vento está soprando, é chamado de barlaventos. Onde o vento toca na serra, barlavento. Anotou? Chuvas de barlavento, quando a massa toca, professor, na serra. Então o vento tocando, a direção do vento, barlavento. Choveu, não choveu? Choveu. A massa consegue passar a serra. No outro lado da serra não vai chover, porque já precipitou tudo aqui. No outro lado da serra não chove. A outra metade da serra fica sem chover, solta vento. Olha lá, solta vento e barlavento. Está no nosso material. Professor, isso cai? Cai. Por quê, professor? Porque essa chuva nessa serra, desastres, deslizamentos, tá bom? Então, barlavento e sotavento, as regiões das chuvas orográficas. 3 tipos de chuva. Essas chuvas são relacionadas a fenômenos climáticos. Professor, mas tem chuva ácida? Tem chuva ácida, sim. O que é a chuva ácida, professor? Toda chuva tem um pH. Correto, professor. Esse pH pode ser base, neutro, ácido, com a poluição atmosférica. A poluição da atmosfera, professor, é com o aumento dos poluentes suspensos no ar. Lembra dele? Lembra? Combustível fóssil? A acidez aumentou da chuva. Então a chuva ficou mais ácida. Essa chuva ácida é causada principalmente por indústrias, por urbanização. Então quanto mais poluído fica a atmosfera, quando vem a chuva, mais ácida ela está. Fenômenos de chuva ácida pode degradar estátuas, monumentos, pode acabar com a pintura dos automóveis, a pintura das placas, as estátuas, né, professor? A pedra-sabão, né? Aquelas estátuas que em Minas Gerais nós temos muito, né? Exatamente. Então a chuva ácida também é um fenômeno climático. Professor, inversão térmica também? Também. Vamos aqui? Vem aqui. Vamos lá, vamos no computador. Vamos aqui no computador, fenômenos climáticos. Olha lá. Professor, inversão térmica Olha que interessante. Esse desenho é um desenho clássico, viu? Todos os livros didáticos têm esse desenho aí, desenho clássico de inversão térmica. Olha que interessante, galera. Quando a gente fala em inversão térmica, é bom nós entendermos o fluxo normal. Esse é um fluxo normal, tá bom? E aqui é um fluxo quando tem inversão térmica. Então, atentem, viu? O ar quente sobe, né? Olha lá, esse é o comum, beleza? O ar quente sempre mais aqui, depois vem o ar frio e o ar mais frio ainda, tá? Isso vai alternando, né? Ele alterna, né? A massa de ar quente, a massa de ar frio. Porém, quando eu tenho inversão térmica, olha onde vai ficar meu ar frio. Aqui. Por quê, professor? Porque a poluição não deixa que aconteça esse movimento, esse fluxo de movimentação de massas de ar. Então, a poluição, aqui está poluído. A poluição não deixa isso acontecer. Então, ficamos o ar frio na cidade, olha lá que interessante, o ar quente fica aqui no meio e o ar frio aqui também. Então, o ar quente e o ar frio não vão se encontrar, porque a poluição, também chamada de smog, né? Também chamada de albedo, né? Smog, não deixa isso passar. Isso é inversão térmica, tá bom? Professor, isso acontece muito? Que isso, galera, acontece demais nos grandes centros. Nós temos uma aula específica de inversão térmica, principalmente para falar da poluição, tá bom? Professor, tem outros fenômenos? Tem outros fenômenos climáticos, mas aí é o El Ninho e o Laninha. Aula dos próximos capítulos. Um fenômeno climático muito interessante também, que é o aquecimento. Olha lá, o aquecimento
anormal das águas do Oceano Pacífico, tá? Vai causar muito impacto no Peru e muito impacto no Chile, diretamente, mas vai influenciar o regime de chuva do Brasil como um todo. Influencia o regime de chuvas como o Brasil como um todo. E o Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Mas isso, volta aqui para mim, volta aqui. Cenas do próximo capítulo. Outros fenômenos climáticos que nós iremos falar baseado, por exemplo, aqui eu falei de chuvas, depois eu vou falar de poluição, depois eu vou falar de hidrografia, dos mares, né, das correntes marítimas, e falaremos de El Niño e Laninha. Tranquilaço? Deu para entender aqui os 3 tipos de chuva? Um fenômeno climático muito interessante, os 3 tipos de chuva, a chuva ácida que eu falei para vocês, né, a inversão térmica, e tudo isso baseado na ciência, o que nós podemos descrever, tá bom? Galera, um beijo no fundo do coração. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Fui!